Pessoal, a última parte aí de listações dispensáveis, ok? Que são alguns podem, eu estou trazendo aí essa listação dispensável, dispensável, dispensável. Na prática, como que funciona isso? Então veja só, você está tá num setor de licitações, um setor de compras diretas, um desses setores, e aí chega para você uma requisição de algum material, vamos supor, material de expediente, de escritório, tá? Aí chegou o material do escritório, você vai precisar comprar, perfeito? Aí tem lá, vamos supor, tem uma lista lá de papel A4, de caneta, borracha, apagador, o que mais? Lápis e assim por diante, tá? Então aí você vai fazer aqui, vai verificar lá quanto que cada, vamos supor que você está numa autarquia, uma fundação, uma entidade qualquer aí, que seja poucos servidores, certo? Então vamos supor aí que você, a listagem seja aí 50, 30, 5 e lápis 10. Vamos supor que no final de toda essa compra toda aqui, vamos dizer que deu R$500, certo? Aí tem esse pedido aí, são para 10 departamentos, então vai aumentar aí para valor final R$5.000, perfeito? Então veja, esses R$5.000 ele vai estar em razão do valor abaixo de R$8.000 lá, que agora é abaixo de 17.600 de acordo com o novo decreto, tá? Mas veja, você tem a possibilidade de listar, pode licitar, ou você pode comprar direto. O que é licitar? Então é um procedimento que vai anteceder a aquisição. É um procedimento formal que a administração deve seguir como regra para todas as suas aquisições e contratações. Para que serve esse procedimento formal? Então a licitação é um procedimento, estou colocando com as nossas próprias palavras, tá? Procedimento formal que vou colocar formal prévio à contratação. Prévio à contratação. O que significa isso? Então, ó, aqui eu vou ter a aquisição desse material aí de cima. Aqui dentro vai estar quem? O fornecedor escolhido. Nossa, eu tô colocando isso, eu ia colocar excluído. Escolhido, não excluído. Escolhido. Então aqui eu vou ter um procedimento que é a licitação. Depois de ter feito aí a escolha do fornecedor, somente esse fornecedor é escolhido agora que eu posso comprar com ele. Então esse procedimento a gente vai ver depois aí na próxima semana. Aqui temos várias modalidades de licitação. Então vai depender, por exemplo, de valor, vai depender, por exemplo, de objeto, vai depender o que mais? Vai depender também
a respeito da se eu posso enquadrar ele um dos casos da dispensa. Então, na dispensa, o que vai acontecer? Eu não vou ter esse procedimento aqui. Esse procedimento aqui é um procedimento formal, ele é mais burocrático, vamos dizer assim. Ele tem mais etapas do que uma contratação direta. Então, nesse caso aqui, chegou para você lá R$5.000. Você pode fazer uma licitação? Sim. A gente vai estudar que agora nós temos uma lei lá, que é a Lei 10.520, que é a lei do pregão eletrônico, que é uma outra modalidade de licitação que para bens e serviços comuns eu utilizo aí para contratação, ok? Mais um pregão eletrônico, só para você ter mais ou menos a ideia, eu vou ter que ter uma elaboração do termo de referência. Dentro do termo de referência eu vou ter o objeto, os prazos, os valores, a obrigação do contratante, da contratada, eventuais garantias, certo? Recebimento provisório, definitivo, prazo de pagamento. Então, todas as regras vão estar lá no meu termo de referência. Depois o edital vai estar as regras do edital, dos preços, propostas, o modelo de proposta, prazo para entregar as propostas, modelo de documentação, habilitações. Então, vão estar no edital. Então, todos eles, edital, o termo de referência faz parte do edital. Então veja, para você elaborar tudo isso, ele demora um tempo, você vai ter que mandar para a consultoria jurídica, vai emitir um parecer, porque lá no artigo 38, inciso 6º, vai falar sobre isto, da Lei 8666, vai ter que ter orçamento prévio, aí depois você vai lançar no Diário Oficial da União, vai divulgar esse tempo agora, até a abertura da sessão pública demora 8 dias úteis, ou seja, é um procedimento mais complexo, ainda que seja por pregão eletrônico, que ele é mais célere aí, por exemplo, que uma concorrência, uma tomada de preço. Então, pensando nisso, veio a licitação e cada vez está aumentando mais o artigo 24, que são as licitações dispensáveis, ou seja, era para ter uma licitação, mas agora eu estou dispensando ela. Então é um rol taxativo, só o que eu tenho previsto aqui dentro desse dispositivo da lei, que é o artigo 24, só o que tiver aqui dentro que eu posso contratar por dispensa. Então aqui vai ter lá no seu inciso 2, ele vai ter a possibilidade em razão do valor, perfeito? Então como que eu vou fazer agora? Agora tem mais um detalhe lá, que é a cotação eletrônica, não está caindo no nosso edital, então vou colocar como se fosse uma contratação direta, que eu vou pegar apenas o que? 3 propostas no mercado, pelo menos 3, mas pego 3 orçamentos e verifico os preços, e aí eu faço a contratação do que? Do menor preço. Então aí vamos supor que essa empresa aqui, que seja aí a empresa B, apresentou para todos os itens os menores preços. Então agora eu vou fazer o que? Uma nota de empenho para ele, e ele vai me entregar esse produto, entrega, e aí eu vou fazer o que? O pagamento, e encerrou a contratação. Então veja que é mais fácil, entende? É mais célere. Então no caso de vai ter uma questão dentro dessa bateria aí, depois quando vocês estiverem vendo, que ela vai falar exatamente isso, que no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 24, eu não preciso colocar dentro do procedimento alguns requisitos previstos lá no artigo 26. Então, quando você vê esta questão, você vai lembrar disso. Porque lá no artigo 26, ele vai trazer alguns elementos e deve estar constante dentro do meu processo. Dentre eles, vão ter que ter o que? A justificativa. Por que você está contratando com aquele servidor, com aquele fornecedor? Qual foi a justificativa do enquadramento? Mas perceba que nesse inciso 1 e 2 não precisa. Basta fazer as 3 propostas e eu faço a contratação. Para os demais, eu vou ter que ter o que? A justificativa.
certo? Vou ter que ter um procedimento formal, vou precisar de um procedimento formal, ok? Então, isso para que serve? Para eu melhor enquadrar e resguardar a administração, para que seja um ato vinculado e em cima desse ato aí possa ocorrer depois o controle, perfeito? Porque esse ato ele vai ter que ser o que? Público, vai ter que ter os princípios da publicidade, vão ter que estar manifesto nesse ato, até para fins de controle, até pelo próprio controle interno e externo, ou até mesmo o controle social, ok? Então veja que a dispensa ela é mais célere que uma licitação, perfeito? Então esses são os casos de dispensa. Então imagina, só os 2 primeiros incisos são em razão do valor. Os outros podem ser o quê? Um valor muito maior, por exemplo, caiu uma ponte de um rio aí, uma ponte grande, e agora eu tenho que fazer uma obra emergencial. Se eu consigo fazer dentro do enquadramento emergencial e dentro dos 180 dias, eu consigo fazer e não importa o valor. Então, licitações dispensáveis são só o inciso 1 e o 2 que são em razão do valor, o restante não. Logicamente que sempre eu tenho que estar praticando o quê? Contratando com preços o quê? Compatíveis com o mercado. Porque senão vai responder, ok? Então isso aqui é só para trazer uma pincelada do que é uma licitação dispensável. Talvez eu tenha falado, mas alguém de repente tem essa dificuldade, então é mais ou menos para clarear aí a cabeça de vocês, tá? Então seria isso. Então veja, nós já vimos vários tipos aí de licitações que estão num rol, novamente, taxativo, dentro do artigo 24. Então agora a gente vai ver em razão da pessoa, quais são os casos que em razão da pessoa nós podemos dispensar uma licitação. Primeiro, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens ou serviços produzidos por outros órgãos ou entidades que integrem a administração pública. Qual é a condição? A criação desse órgão ou entidade deve ter ocorrido antes da data anterior da Lei 8666. Não se enquadra aqui quem? Lembram? Aquelas entidades foram criadas para assistência aí ao SUS. Percebe? Então, a gente já comentou sobre isso. Então, veja, imagina o seguinte, por exemplo, eu estou lá num ministério, e nós contratamos lá com o SERPRO. O SERPRO é o quê? É uma empresa pública. Nós contratamos um sistema lá, que é o sistema de patrimônio. Esse sistema de patrimônio, o nome é CIADES, certo? CIADES. O que aconteceu? Quando outras empresas do ramo souberam que nós estávamos contratando um sistema de patrimônio, foram lá apresentar o sistema deles, era tudo acima de 1 milhão. Obviamente que nós optamos pelo SERPRO por ser uma empresa pública e o recurso do Ministério ia ficar no próprio governo aí para ajudar inclusive a empresa pública. Então, preferível fazer isso. Obviamente o preço tem que estar compatível com o mercado, e estava. Então, o que nós fizemos? O SERPRO ele é uma entidade que integra a administração pública e nasceu antes da Lei 8666 de 93. Então eu posso dispensar com ele, e assim nós fizemos. Não precisamos fazer a licitação, perfeito? Então, por que são órgãos ou entidades que integram a administração, que a condição é que a criação desse órgão ou entidade deva ter ocorrido antes da data da vigência da Lei 8666. Por que tem essa situação? Porque imagina o seguinte, se é alguém que está vendendo, ele está explorando atividade econômica. Então, se está... Vamos colocar um marco aqui. Aqui 93. Se está explorando exploração de atividade econômica,
antes de 93, significa dizer que eu não tenho a intenção, não tive a intenção de, e também não vou atrapalhar o mercado, porque este órgão ele já contratava com a administração. Quando chegou a lei em 93, agora quando nascer aqui uma empresa ou uma empresa pública, sociedade de economia mista que explore a atividade econômica, o que vai acontecer? Se ela começar, vamos supor que ela entrou em vigência aqui, vamos supor aqui em 2010, um exemplo. Então aqui de 93 até 2010 ela não estava no mercado. Quando chegou aqui, por que foi criada essa empresa? Ela vai vir trazendo um desequilíbrio para o mercado em tese, se ela poder usar desse benefício de contratar diretamente com a administração. Então a administração está criando uma empresa pública, está criando uma sociedade de economia mista para vender para ela mesma. Está configurando aí alguns princípios, eles às vezes até mesmo da moralidade. Como que eu estou criando empresas para me servir? Então a regra é que, se você foi criada após 93, você pode até vender para a administração, mas a regra vai ser o quê? Regra, você vai participar da licitação, perfeito? Para não trazer desequilíbrio, até uma questão de justiça, perfeito? Então essa aí é a situação primeira. Contratação aí de entidades de deficientes. Então nós temos aí a possibilidade de contratação. No Ministério da Cultura lá tem um contrato lá que é com a entidade chamada ICEP. Ela contrata deficientes, agora o nome certo é PCD. Quando você decorar isso aqui já muda. Primeiro era PNE, agora PCD. Depois o ano que vem muda de novo. Portadores, pessoas com deficiência, é isso. Pessoas com deficiência. Não é portadores não. Então tem a possibilidade de você contratar direto. Então lá foi feito por esse artigo que vai estar previsto, vai estar previsto no artigo 24. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo então dispensar a licitação. Perfeito? Então eu consigo dispensar a licitação para contratar diretamente com eles. Qual é a condição? Que não possua fins lucrativos e tem que ter o que? Comprovada idoneidade. Tem que ter o que? Uma entidade idônea, perfeito? E deve ser de fornecimento de mão de obra, perfeito? Então, exemplo, APAE ou até mesmo o ICEP. C. Contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa. Então deve estar no seu regimento, no seu estatuto, que é o que? Ligado à pesquisa ou desenvolvimento institucional, ou ainda para a recuperação social do preso. Então aqui nós temos, em razão da pessoa, nós podemos aí contratar para desenvolvimento institucional, mas também com instituições de recuperação de presos. Um caso aí chamado FUNAP. Lá onde que tem esse contrato? Tem na Defensoria Pública da União, Ministério da Justiça. Tem essa FUNAP que emprega pessoas que são chamadas reeducandos, que estão no regime semiaberto. Então, contrata para trabalhar dentro dos órgãos. Então, contratam em razão do artigo 24 também por dispensa. Então é possível. Qual é a condição? Reputação ético-social inquestionável e também não pode ocorrer aí com fins lucrativos, perfeito? E detalhe, essa FUNAP aqui, ela é do GDF, ok? E aqui está dizendo assim, contratação de instituição brasileira ou com instituições de recuperação social do preso. Então ele está dizendo com qualquer instituição aqui, perfeito? Perceba que Bem, é isso daí. Não vou falar, senão vai acabar confundindo. A súmula do TCU,
A 250 ela vai falar assim, olha, se você vai contratar instituição sem fins lucrativos, com o fulcro aí no artigo 24, inciso 13, somente admitido nas hipóteses em que houver o que? Nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, certo? Com a natureza da instituição e o objeto contratado. Então eu não posso contratar uma empresa que não tenha a natureza dela lá, que está prevista lá no estatuto dela, no regime dela, que esteja previsto aqui, ó, nesses institutos aqui, algo que não tenha compatibilidade com o objeto que eu estou contratando, ok? Então, além disso, eu tenho que verificar a compatibilidade com os preços praticados no mercado, perfeito? Continuando, a própria Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União vai trazer uma instrução normativa aí 14, que vai falar que os contratos firmados com a administração aí com fundações de apoio, que é o caso da FUNAP aí que nós trouxemos, com base em dispensa de licitação prevista no 1324, devem estar diretamente vinculados a projetos com definição clara de objeto. Então deve estar ligada com isso. Então eu vou contratar pessoas de reeducandos, então tem que ser reeducandos no objeto. Não posso contratar outras pessoas que não sejam os reeducandos, senão o objeto está desvinculado aí ao estatuto dessa fundação, perfeito? Aqui detalhe, coloca que é vedado, uma curiosidade, subcontratação, ok, a contratação de serviços contínuos, ok? Então isso daí é um pouco questionável, no caso da FUNAP que ela emprega mão de obra e tem um decreto que vai falar sobre o que são serviços contínuos e ele configura aí uma espécie de serviços contínuos, ok? Então, inclusive, a própria consultoria jurídica ela é obrigada a se manifestar nessas contratações. Então, na FUNAP não tem essa necessidade de não ser contratação de serviços contínuos. Isso aqui foi, de repente, um caso, vários casos recorrentes de algo que era similar, mas não parecido. Muito similar, mas não idêntico, melhor dizendo, ao objeto que a gente está falando aí como exemplo, tá? Mas isso daqui, essas orientações vai cair caso você for fazer um concurso específico, principalmente para a AGU, senão não cai no seu edital. Só para fins de exemplo e para trazer aqui que o que cai aí objetos tem que ter uma estrita relação com o regimento interno aí, ou com o estatuto da fundação de apoio. Continuando, sobre outra súmula aí nesse sentido. Então é lista, contratação, serviço de promoção de concurso público. Isso aqui foi para o CESP, tá? Por meio de dispensa de licitação. Desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo entre o que? O objeto com a natureza da instituição a ser contratada. Então o objeto, concurso público, a instituição a ser contratada, por exemplo, é o SEBRASP. Então, comprovada então a compatibilidade de preço sempre com o mercado. Perfeito? Continuando. Celebração dos contratos de prestação de serviço com organizações sociais. Então, esse caso, na realidade, essa súmula aqui, ela refere-se mais a essa letra D aqui, ok? Qualificados no âmbito das respectivas esferas de governo, ou seja, o que eu tenho que tomar cuidado? Se ela foi qualificada no governo federal, ela só pode receber aí essa possibilidade de licitação dispensável no governo federal. Se foi pelo GDF, só pode fazer dispensa no GDF, ok? Para as atividades que estão contempladas no contrato de gestão. Então, para qualificar uma fundação, por exemplo, como o ES, ela tem que ter o que? Um contrato de gestão. Dentro do contrato de gestão vai ter todas as suas atividades que ela vai desempenhar. Aí quando eu vou fazer uma licitação agora, qualifiquei essa como o ES, agora eu vou fazer uma dispensa, eu vou ter que verificar o que? As atividades da dispensa
vão ter que estar aqui dentro, enquadrada no contrato de gestão. Aí isto é uma pré-condição para que ocorra aí a dispensa. Contratação de fornecimento e suprimento de energia elétrica. Veja, isso aqui é mais decoreba mesmo, e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado segundo as normas da legislação específica. Veja o seguinte, que eu quero trazer, que nós temos aqui no GDF, tem a SEB, perfeito? A SEB é uma única empresa, então poderia ser por inexigibilidade, perfeito? Perfeito, mas aqui tem um enquadramento na letra E, que pode ser por dispensa, ela é mais célere que a própria inexigibilidade. Mas perceba que aqui dentro não tem quem? CAESB. Por quê? CAESB é a fornecimento de água. Tem somente de energia elétrica por dispensa. A água é por inexigibilidade. Por quê? Que vai ter uma possibilidade de ocorrer contratações aí direto com distribuidora ou direto com como que eu posso dizer, não com a distribuidora, mas agora com a produtora da energia elétrica. Tem uma situação dessa que pode ser aventada aí futuramente, então por isso que já colocaram aqui energia elétrica que pode ser dispensável, ou seja, como eu vou ter eventual competitividade, eu posso então colocar na dispensa, perfeito? Celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidades de sua administração ou com entidades da sua administração indireta. Então, com ente da federação para prestação de serviços públicos sobre forma de associada nos termos autorizados no contrato de consórcio ou em convênio de cooperação. Convênio de cooperação ocorre muito, para você ter uma ideia, esse convênio de cooperação aí com a Caixa Econômica Federal para os programas sociais, lá Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Vida, tá? Eu vivo brincando com isso, daqui a pouco o pessoal vai achar que tem esse programa. Mas não, Minha Casa Minha Vida, programa Bolsa Família, então utilizar a celebração de um contrato com a Caixa para que, dado a capilaridade dela, ter uma abrangência continental, dado o tamanho do nosso país, ela consegue em todas as localidades para fornecer esse serviço aí, para prestar esse serviço para a União, para que entregue lá para a pessoa lá de baixa renda lá a sua Bolsa Família, ok? Posso também por consórcio público, por exemplo, como que eu faço um consórcio público? Vou fazer uma rodovia que ela vai sair do norte ao sul. Então vai passar por vários estados, tem alguns estados que têm interesse, então vão formar um consórcio para prestar esse serviço. É possível? Sim, por dispensa. Perfeito? Contratação de coleta e processamento e comercialização de quê? Resíduos sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo. Então eu posso contratar, quem que eu posso contratar aqui? Associações ou cooperativas. Qual é a condição? Formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda. Pessoas físicas de baixa renda que estejam aí associados ou por meio de uma cooperativa, eu posso então fazer o que? A contratação direta. Aqui a SLU, ela fez aí que a partir de um dado momento, a partir do início desse ano aí, ele falou assim, para grandes produtores de resíduos sólidos, nós não vamos mais atender. Agora, a partir de agora, vocês vão ter que se virar sozinhos. Então, a administração teve que sair contratando o quê? Associações, cooperativas para prestar esse serviço. Então, poderia ocorrer que por dispensa, quando eu fosse contratar por uma cooperativa, que seja aí exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, ok? Reconhecido então como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então eu não posso também contratar alguém que ela não observe os critérios mínimos de segurança aí tanto ambiental como aí na saúde pública, perfeito? Então eu tenho que estar presente esses requisitos. Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladoras.
controladas. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tem lá, acho que Siscob, uma cobra não sei o que lá, que é o que? É uma empresa que foi criada para prestar serviço a eles na área de tecnologia da informação. Com elas, o Banco do Brasil pode fazer o que? Dispensa de licitação, para contratar ação direta com elas. Qual é a observação? Eu tenho que observar se o preço contratado ele é compatível com o praticado no mercado. É compatível, eu posso contratar também. Perfeito? Por fim, aqui nós temos aí uma última que foi incluída aí em 2013. Então, inseriu a possibilidade de contratação direta de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água aí para o consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou a falta de água, regulamentar de água. Então, muito acontece lá no interiorzão, sertão aí do Brasil. Então, para evitar que a prefeitura receba às vezes recursos, ela não saiba nem como faz uma licitação, que existe muito isso, recursos federais que retornam imagina se âmbito federal, o aparelhamento do estado já não é tão bom, descendo para os estados ele piora um pouco, com exceção de alguns estados que têm boas gestões aí, uma meia dúzia mais ou menos. Imagina agora sendo para municípios que tem 5.570 municípios. Então tem municípios sérios? Tem municípios sérios, só que chega o recurso para ele, ele olha assim, o que eu vou fazer com esse recurso? Tem que fazer uma licitação. Lice o quê? Nem sabe nem para que lado corre. O que ele faz? Eu vou devolver esse recurso, porque senão vai me trazer prejuízo, vai me prejudicar, porque vai que eu faço uma contratação indevida, eu não sei, então devolvem esse recurso. Então muita gente estava deixando de ser beneficiada com recursos federais por causa da falta da capacitação técnica aí dos servidores que estavam atuando lá no âmbito do município. Então essa possibilidade veio para até ajudar. Então pessoas que estão lá sendo atingidas com falta d'água, então eu posso fazer uma contratação direta, perfeito? Lembrando sempre que seus preços têm que estar sempre compatíveis aí com o mercado, perfeito? Então vou ter que ter pelo menos 3 propostas válidas para depois eu poder contratar. Beleza, meu povo? Um abraço, ficamos por aqui então essa aula e agora é só ir para os exercícios.